Nós não vivemos um rádio democrático. Olá, eu sou Célia Rodrigues, sou radialista com formação em comunicação de gênero, sou feminista, né? Também trabalho em prol dos direitos humanos das mulheres, sou membro da Rede de Mulheres em Comunicação, é uma articulação nacional que trabalha a linguagem de gênero, né? Onde nós colocamos o nosso direito e o nosso poder de fala. Sou membro da Frente de Mulheres de Movimentos do Cariri, mais uma articulação flexível, né, de mulheres aqui na região do Cariri, que tem um peso imenso quando trata-se de trabalhar em prol dos direitos das mulheres e também acolhendo, defendendo as mulheres. O rádio, para mim, foi esse divisor de águas, que foi através do rádio que eu conheci esse universo dos movimentos sociais. Quando a gente falar do rádio do passado, né, o rádio da década de 70, que foi exatamente a década, né, quando eu comecei, e falar do rádio, tipo assim, o rádio de lá, o rádio do meio e o rádio da atualidade, né? O rádio passou por umas fases bem desafiantes, né, com a vinda da tecnologia moderna. Eu me refiro à internet. Como eu já estava falando para vocês em off, na época que eu ingressei no rádio como estagiária, foi em 1971. Vocês podem imaginar? Nós tínhamos apenas uma mesinha de som, que já era considerada moderna, 2 picapes, um do lado outro do outro, que era para veicular os discos de vinil, e o jingle das publicidades, dos comerciais. O controlista ficava aqui e o estúdio ficava em outra sala com uma janela de vidro para a gente ter a comunicação. Até hoje existem rádios que são assim, não é? Então, tecnologicamente falando, o rádio não tinha muito avanço porque era assim, né? Não existiam ainda equipamentos modernos. Então, era assim, o rádio que tinha uma mesa de som, uma mesa que hoje é a mesa digital, né? Uma mesa manual com os 2 picapes e uma mesa, né? Você já tinha uma concessão para trabalhar rádio. Mas era muito gostoso porque o rádio sempre foi tempo real, né? O rádio é a criatividade, o rádio é a sua postura, né, auditiva, né? O rádio é essa magia que transforma o ouvinte e que mexe com o imaginário do ouvinte. E a responsabilidade é muito maior que a televisão, porque a televisão já mostra tudo que você precisa ou quer ver, né? Ou não quer ver. E depois veio a fala, né? A televisão foca primeiro a imagem, né? E depois vem a fala. O rádio foca única e exclusivamente a fala. As mudanças que o rádio sofreu, né, do passado, do meio tempo e de hoje, foram as mudanças técnicas, né? Quer dizer, a inovação do rádio digital, a inovação das mesas sofisticadas, a inovação dos estúdios, né, cheio de coisas modernas, enfim. Mas a linguagem do rádio continua sendo a mesma e precisa ser preservada. Ela só precisa da evolução. Eu tenho 54 anos de rádio, quer dizer, estou aposentada, mas ainda sinto a essência do rádio em mim. O que mudou foi o meu aprendizado. Mas com a chegada da internet, o rádio ganhou, ele foi favorecido de uma forma geral. A coisa que eu estranho do rádio lá atrás e para o rádio agora é que nós não temos uma democracia comunicativa. Nós não vivemos um rádio democrático, né? Nós vivemos um rádio meio dividido. Nós temos rádios de grupos políticos, nós temos rádios de grupos religiosos, nós temos rádios de grupos empresariais, nós temos a rádio da comunicação social, né, que é a rede pública, nós temos a rádio da comunicação comunitária e nós temos a rádio da comunicação comercial. Isso mudou. A evolução dos tempos
obriga a qualquer profissional de rádio a caminhar de acordo com essas novas regras. É muito investimento, né? E pouca oportunidade. O desafio, quer dizer, vocês são acadêmicas de jornalismo, enfrentam o desafio dentro da academia e enfrentarão o desafio fora dela quando forem para o mercado de trabalho. Já começam a sentir quando já estão estagiando. Esse é outro grande desafio para nós mulheres, que a gente enfrenta essa ausência de oportunidade. Você pode ver que quantas mulheres atuam, né, na locução dentro de uma empresa de radiofonia e quantos homens atuam, tanto dentro quanto fora. A rádio sempre foi predominantemente masculina, não é? E a gente percebe que isso ocorre até hoje. Poucos diretores ou empresários, né, donos de estação de rádio, adotam o trabalho feminino com tanto empenho quanto adotam o trabalho masculino. Então, o meu começo de rádio, como eu acho que eu citei aqui na minha fala anterior, que eu fui descoberta pelo diretor da Rádio Iracema, mas fui convidada para fazer um teste. Falou, a voz ele já conhecia. Ele não sabia se aquela garota de 19 anos ia ter potencial para entrar num estúdio de rádio e apresentar um programa, né, de disc jockey, que era o que a gente chamava na época o programa de disc jockey. E aí, quando me convidaram para fazer o teste, me colocaram dentro da sala de redação com um gravador de rolo desse tamanho, aquelas fitas assim, me deram uma cacheta cheia de textos de diferentes entonações, era texto publicitário, era texto de anúncio de festa, era texto de convite, missa de sétimo dia, era texto de comunicação, né, de várias formas, texto de notícia ruim, texto de notícia boa, porque na verdade, naquela época eles testavam da gente como você ia reagir o seu emocional na hora que você fosse ler aquele texto. Aí ele falou, faça de conta que você está no estúdio e todo mundo lá fora está ouvindo você. Aí eu mandei brasa. Eu acho que o fato de já fazer teatro amador, que a gente começou a fazer teatro amador na escola, o professor Walter Menezes Barbosa era muito incentivador dos jovens, ajudou a gente a criar um centro cívico dentro do colégio, né? E aí a gente discutia política sem saber, naquela época ainda era muito ditatorial, porque aí os nossos gestores ainda eram militares, né? A gente sofreu isso, inclusive, no começo de rádio. Falei para a Suliane, posso falar aqui também, para ficar registrado, as emissoras de rádio tinham contrato com as gravadoras. E aí, todo mês, a gente recebia uma remessa de discos de vinil, especialmente com os lançamentos dos cantores Roberto, Caetano, Gil, Novos Baianos, Elis Regina, essa safra que vocês sabem muito bem, da década de 70 até década de 80. E aí, ainda vivíamos os resquícios da ditadura militar com aquele controle midiático terrível. Então, quando abria as caixas dos discos, que você abria os discos, especialmente dos cantores mais perseguidos, que inclusive foram presos políticos fora do Brasil, Caetano Gil e, como é o outro, Chico, né? Os Novos Baianos também sofreram, enfim, muitos deles. E aí, quando a gente tirava o disco do coiso, que eu olhava, tinha faixas riscadas. Aquela música você não podia tocar, né? Então, para quem nunca viveu a repressão na ditadura militar, pelo amor de Deus, não diga que era bom, não, porque não era, não. Em primeiro lugar, eu acho que o rádio, as direções de rádio, especialmente as direções de programação, que são os responsáveis por contratação e por avaliação do potencial de cada profissional, precisa voltar-se mais para essa galera que está saindo da universidade, né? Precisa, porque é um desafio danado você enfrentar 4 anos, né? E o que vocês estão fazendo aqui faz parte da disciplina, né? Que vocês estão recebendo como
como suporte dos cursos de jornalismo. No meu tempo, eu fiz radialismo, no meu tempo eu cursei radialismo e pronto. Hoje não, o jornalismo, comunicação social agrega uma série de disciplinas, inclusive os trabalhos transversais, né? Então, é muita luta, gente, muito desafio. Então, precisam reconhecer isso e parar de ficar achando que só a visão do rádio que eles criaram, né, é que vai prevalecer. Ah, vou fazer estágio. Precisa fazer estágio. A Samira está fazendo estágio, né? Precisa sim do estágio, mas precisa depois dar oportunidade para se profissionalizar. Quer dizer, é o rádio que vai abrir esse leque, né, para os futuros profissionais. Você não vai ficar só no seu estágio. O estágio você está fazendo como um aprendizado, né, como uma afirmação de suporte no curso que você ainda está, né, cursando. Sai uma leva de gente das universidades formadas e vão lá em busca do seu mercado de trabalho. Eles encontram muitas barreiras imensas, não é só na área da comunicação, não, do jornalismo, encontram barreiras imensas. Primeiro porque não querem dar oportunidade a quem está começando. Quer dizer, se eu não ganhar a oportunidade quando eu estou começando, eu nunca vou me tornar um profissional ou uma profissional renomada. Muitas vezes eu escuto muito de pessoas que fizeram jornalismo ou fizeram comunicação e enveredaram pelo caminho do rádio e encontraram dificuldade lá dentro. É como se você sofresse um boicote, porque assim, você não ganha um estímulo, né? Você não ganha uma expressão que favoreça o seu potencial de profissional. Não. Você ganha você recebe um ultimato. Não importa se você vai fazer um bom trabalho ou não. Né? Tanto é que na grande maioria o modelo é esse. Você compra um horário, você arrenda um horário. Já desmerece seu potencial de profissional, porque você vai ter que fazer as duas funções. Você vai ter que produzir o seu trabalho que você vai apresentar no ar e você vai ter que ir para a rua vender publicidade. Além da dificuldade, existem as concorrências e as oportunidades que são muito poucas. Mas lembra que eu te falei, Suliane, antes de nós começarmos aqui, eu acredito que seja assim, tudo no seu tempo e o espaço que tiver que ser seu, ele vai buscar você e você vai buscá-lo. Querida, aqui, né, a nossa realidade local, eu desejo que sejam as melhores possíveis. Oh, meu Deus, é claro, o rádio está crescendo, muitas concessões estão ocorrendo. Eu queria, inclusive, fazer um enfoque aqui, é como se fosse uma fala de desagravo. Só consegue concessão para se construir uma rádio quem tem muito dinheiro. Né? A comunicação comunitária pena, porque continua sendo perseguida, né, pela Anatel, que é o órgão que regula, né, a questão da comunicação comunitária e da comunicação no Brasil, um órgão do Ministério das Comunicações, e eu já vi muitas emissoras comunitárias de grandes colegas minhas, radialistas e jornalistas, que resolvem adquirir uma outorga, né, para uma concessão de rádio. Já vi a Anatel fechar muitas rádios, inclusive prender alguns diretores, porque o rádio comunitário é um calo no sapato do rádio comercial, né, sempre foi. Na Rede de Mulheres em Comunicação, que foi um movimento nacional, flexível, criado pelas próprias radialistas do Brasil inteiro, e eu tive o prazer de ser integrante por 11 anos, era Rede de Mulheres no Rádio, depois passou a ser Rede de Mulheres em Comunicação, para abranger mais mulheres de outras áreas da comunicação, não apenas só do rádio. A gente teve oportunidade nos nossos encontros nacionais, espalhados por esse Brasil afora, de
oferecer o nosso trabalho com conteúdo nos programas das rádios comunitárias do interior, das regiões ribeirinhas, das regiões quilombolas, até de mulheres ciganas. A gente conseguiu orientar essa mulherada de como se fazia um conteúdo, né, para um programa de rádio, utilizando a linguagem que as mulheres precisavam ouvir, né? A linguagem que trazia essas mulheres para a rádio para dar os seus depoimentos. Eu tive o prazer de fazer uma reportagem junto com algumas meninas, uma colega de São Paulo, outra de Brasília, uma do Rio Grande do Sul, eu e mais outra colega nordestinas. A gente foi visitar uma rádio quase dentro do... Foi em Macapá, né, no Amapá. Quase dentro, a rádio conseguiram a antena e ela estava funcionando como rádio pirata, né, escondida. A comunidade criou uma associação, comunidade indígena. Criou a associação, tinha uma mulher indígena professora que dava aula para as crianças também na comunidade, para não deixarem de ir para a escola. A gente teve que ir de barco visitar essa rádio pirata. E eu fiquei encantada. A gente chorava de emoção. Elas fizeram como se fosse uma palhocinha, botaram o equipamento, botaram a antena e começaram a transmitir dentro da linguagem delas, né? Como por exemplo, o ponto da invasão das terras, aonde elas estavam correndo mais risco, porque você sabe que a comunidade indígena, ela vive sacrificada pelas perseguições, né, dos grandes latifundiários. E até hoje é assim, eles querem ocupar as terras, eles querem invadir para explorar minério, e aí as comunidades indígenas sofrem. E elas estavam com a rádio orientando os homens que trabalhavam com a terra, orientando as mulheres que viviam da carnaúba, da palha da carnaúba para fazer o trabalho artesanal, e os homens que extraíam a cera da carnaúba para vender. Elas estavam fazendo isso. E a gente chegou lá e ajudou. Nós produzimos uma programação para aquela rádio. Ela só ia ao ar durante 8 horas. Entrava às 7 da manhã e depois das 3 da tarde saía do ar por causa do alcance, né? O espectro era muito, muito pequeno, muito resumido. E aí foi um trabalho assim, dignificante e uma realização muito gostosa para a gente. Onde quer que a gente chegasse, né, onde tinha uma rádio comunitária, ainda sem a outorga, porque se a Anatel pegasse, tirava do ar e prendia todo mundo, quebrava equipamento, enfim, eu presenciei isso uma vez. E a gente ia lá, ajudava. Tem uma amiga aí em Friburgo, no Rio de Janeiro, que ela é diretora de uma rádio comunitária, a Rádio Friburgo. Sabe o que ela fazia? Ela mudava de endereço. A rádio chegou a ficar na sala da casa dela. Quando ela desconfiou que eles estavam perseguindo, ela tirou, levou para a sala da casa da mãe, mas não tirou a rádio do ar. Eles não sabiam aonde estava o espaço físico da rádio. Então, isso me fascina. O nosso sonho, na época do programa Mulher Ideal, quando nós criamos a equipe do programa Mulher Ideal, era a gente criar uma associação, uma ONG, sei lá, institucionalizar esse grupo para a gente conseguir uma outorga, para a gente montar aqui em Juazeiro a Rádio Mulher Ideal. Foi um sonho frustrante, porque não conseguimos. Precisaríamos, na época, de 30 mil reais para comprar os equipamentos. A gente não tinha nem 1.000, nem 500 reais a gente tinha, não tinha condição nenhuma de fazer isso. Mas foi um sonho frustrado, mas a gente realizou um pouco desse sonho através do programa Mulher Ideal. A duras penas, enfiando de goela abaixo da direção a nossa linguagem de gênero. Que expressão é essa que vai pro rádio, que ninguém sabe o que é isso, né? Depois, aos poucos, a gente foi começando a compreender a necessidade dessa plateia de entender o que era gênero, né? O conceito que estabelece igualdade entre mulheres, homens e pessoas. Depois, gênero foi se aprofundando e hoje, tanto é que quando se fala de gênero,
a pessoa já pensa logo em LGBTQIA+, e não é. O conceito de gênero, ele é abrangente para todas as pessoas humanas. Todas as pessoas, não importa a sua identidade. Continue. Continue na luta, que eu quero me sentir contemplada, ouvindo vocês e vendo vocês brilharem. É sério, continue. Vocês escolheram uma carreira, não é difícil, né? Cursar jornalismo é uma maravilha, até porque é um dom, né? Você tem que ter uma vocação para você buscar esse espaço, assim como para você cursar medicina, direito e outras tantas profissões abertas para as mulheres, né? Eu me lembro no meu tempinho de juventude, uma mulher que quisesse ser engenheira, ela era barrada pela própria família. Engenharia é profissão de homem. E eu tenho uma amiga engenheira em Fortaleza, é funcionária da prefeitura de Fortaleza, maravilhosa. Ela sabe mais que os engenheiros homens. Você nem imagina o quanto. Enquanto assim, é uma carreira cheia de desafios, mas é uma carreira linda. Vocês vão sair, se não for no rádio, vai ser na televisão, se não for na televisão, vai ser na redação do jornal, se não for na redação do jornal, vai ser no estúdio de uma emissora da rádio web. Hoje a internet oferece, né, essa possibilidade. Em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês terão lugar de fala, a voz e vez, para mostrar o que vocês aprenderam. Eu estava falando para a Suiane, acho que Samira não chegou a ouvir, que assim, o que a gente aprende na academia, e quando nós vamos para a prática, a gente precisa absorver mais outros conhecimentos e mais outras dificuldades no sentido de você buscar aprender. Porque dentro da universidade, hoje não, hoje porque grande parte da galera das universidades trabalha até movimentos sociais lá dentro, né? Apesar de não ser muito aceita, mas trabalha. Mas no meu tempo, era tudo muito restrito. Não tem que ter medo, não. Tem que ir em frente, sim. Difícil no começo, mas depois que se consegue. Eu quero ver vocês de diretoras de rádios, né? Eu quero ver vocês de redatora dentro da televisão. Eu quero ver vocês escrevendo artigos e esses artigos sendo conhecidos nacionalmente, internacionalmente. É assim que eu quero vocês, porque tem que ser compensador. E se Deus quiser, isso vai acontecer. O universo divino vai conspirar em favor. Pode acreditar que vai.